Bom, começando a aula sobre elasticidade no modelo de oferta e demanda. É a aula do professor Pedro Ivo. Essa aula é para o curso de engenharia da UERJ. Tá ok? Vamos lá. Primeiro, o que seria elasticidade? Elasticidade é uma medida de sensibilidade entre duas variáveis. Sensibilidade entre duas variáveis. Deixa eu deletar aqui. Tá? Essa medida ou essa sensibilidade é mensurada em termos de porcentagem ou percentual. Logo, se eu digo que a elasticidade estou com um probleminha aqui no teclado, vamos lá, que a elasticidade epsilon não, então quero esse aqui. Se eu digo que a minha elasticidade preço da demanda, então vou botar aqui preço da demanda é igual a 1, isso implica a seguinte relação, que ao se elevar o preço em 1%, a demanda cai em exatamente 1%. Se a elasticidade, então aqui está calculado, né? Se eu faço a mesma conta que eu botei em cima e boto epsilon preço da demanda igual a 2, significa dizer que ao se elevar, deixa eu tirar aqui, igual a 2, que ao se elevar o preço em 1%, ou seja, a variável a qual eu estou medindo a elasticidade, ela sempre se mantém numa variação de 1%, e depois a variável de resposta, que é a demanda, cai em exatamente agora 2%. Então essa seria a conta. E se eu calculo o extremo oposto, se eu digo que a elasticidade preço da oferta agora é igual a 1, significa dizer que ao se elevar o preço em 1%, obviamente a oferta não pode cair, ela aumenta em exatamente 1%. Tá ok? Bom, como a elasticidade é uma medida de sensibilidade, ela é bastante importante para a gente mensurar como funciona o equilíbrio dinâmico entre oferta e demanda, na medida que algum parâmetro se altera ou se colocam coisas novas no modelo de oferta e demanda. Então, a princípio, você pode ter uma oferta. Vou escrever aqui, vou desenhar o modelo, né, de oferta e demanda. Com preto, vou reduzir essa caixa de texto aqui para cá. Então, escrevo o eixo principal, eixo horizontal agora,
também em preto. Vou desenhar uma curva positiva, espera aí. Agora eu vou desenhar uma curva positivamente inclinada. Essa curva vai ser chamada, obviamente, oferta. Por quê? Agora que vem elas. Aqui, nesse meu exemplo, sempre o eixo das ordenadas são o preço, tá ok? E o eixo das abscissas são a quantidade, ou representa a quantidade. Isso aqui vale para todos, certo? Então, sem exceção, você tem essa representação. Portanto, vou pegar esse mesmo perfil de desenho aqui. A oferta ela sempre cresce na medida que o preço sobe, uma vez que qualquer indivíduo normal sempre tem intenção de vender mais quando o preço aumenta. E o mesmo raciocínio vale para o demandante. Obviamente ele sempre tem interesse em comprar menos na medida que seu preço sobe. Então essa seria a minha oferta, esse eixo aqui representa a demanda. Então construindo a minha demanda aqui, tentando deixar ela um pouquinho mais arrumada, mas é difícil. Vamos lá, a demanda, pronto. No cruzamento entre oferta e demanda, você define quem é preço e quantidade de equilíbrio. Então vou definir meu preço e minha quantidade. Não ficou dos melhores não, pronto. Agora sim, vou tentar definir preço e quantidade de equilíbrio. Tentar colocar como traços. Essa aqui é meu preço. Essa aqui, perdão, minha quantidade. Esse aqui vai ser meu preço de equilíbrio. À medida que eu faço cruzamento entre oferta e demanda. Perfeito. Agora vamos supor que a gente altere as relações entre preço e quantidade. Vamos supor que por algum motivo o preço de um determinado produto aumentou. Então vou dar um shift aqui, vou aumentar um preço de um determinado produto. Você obviamente vai ter uma alteração entre preço e quantidade, bem como também uma alteração entre preço e quantidade de equilíbrio para tanto ofertante quanto demandante. Então esse aqui é meu preço de equilíbrio anterior. Eu vou fazer agora uma quantidade de equilíbrio anterior, gerar ela. Deixa eu ver se eu consigo gerar bonitinho, perfeito. Essa aqui é a minha quantidade de equilíbrio anterior. E agora, com novos preços, o que eu vou ter? Eu vou ter exatamente novas quantidades. Mas repara que essas quantidades, elas representam relações distintas entre si. A primeira quantidade, ela está sendo um encontro entre o novo preço e a curva de demanda. Portanto, essa nova quantidade, ela representa a quantidade cujo demandante deseja comprar, dado a alteração nos preços. Repara que essa quantidade demandada, vou até botar uma equação, essa quantidade de demanda, ela é menor do que a quantidade anterior. O que isso significa? Significa que houve uma alteração nos preços relativos e uma alteração no preço da economia, o que fez com que a nova quantidade seja a nova quantidade que o demandante deseja seja menor do que a anterior. A mesma coisa, o mesmo raciocínio vai valer para a oferta, mas é um raciocínio análogo. Por quê? Porque na medida que você tem um aumento nos preços, agora
o demandante, o ofertante, perdão, ele deseja comprar mais, deseja vender mais. Então você tem essa relação entre quantidade demandada e quantidade ofertada na medida que o preço sobe. Então o preço subiu acima do preço de equilíbrio, você vai ter uma quantidade demandada menor do que a quantidade ofertada. Porém, o quão menor e o quão maior serão essas mudanças, tá? Vou até inserir aqui uma forma aqui de um parênteses, vou dar um giro aqui nele e estou explicando o seguinte: essas mudanças serão tão maiores ou menores na medida que as elasticidades se comportarem de forma diferente. Então o que determina essa variação? Então essa variação é determinada pelo comportamento da elasticidade ou das elasticidades. Tá ok? Bom, é simples, né? Quanto maior a elasticidade, maior ou menor vai ser a variação das quantidades frente à mesma alteração do preço. Conforme a gente explicou anteriormente, você tem uma elasticidade que se comporta de maneira distinta, e isso impacta na variação da quantidade dada uma alteração no preço, ou seja, na resposta das quantidades dada alteração no preço. Isso é importante porque geralmente os preços eles não se alteram em relação ao seu preço de equilíbrio. Ele tende a se manter constante para você não ter um excesso de oferta e um excesso de demanda. Nesse caso, como o preço é maior do que o preço de equilíbrio, você tem um excesso de oferta, o que mostra com que vai haver produtos ociosos na economia, ou seja, você vai ter estoque. Para você evitar isso, você geralmente tem um equilíbrio que no longo prazo ou tempo a tempo tende a se manter. Só que outros fatores podem fazer com que essa relação não mais se apresente dessa forma. E um dos fatores mais comuns que a gente tem é a tributação. Com a tributação, você se promove uma mudança nos preços percebidos tanto por consumidores quanto por vendedores. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Hoje em dia você ainda consegue ver também o tamanho do imposto, mas você não tem um preço antes e depois dos impostos. Nos Estados Unidos e em alguns países você tem que os preços são sempre divulgados sem imposto. E aí quando você vai fazer a compra, se revela qual o tamanho da carga tributária que você está pagando ao adquirir um determinado bem. Então a tributação promove uma mudança nos preços percebidos tanto por consumidores quanto por vendedores. E obviamente essa mudança ela não ocorre, essa mudança não é uniforme. Ela depende então do comportamento ou da elasticidade, do comportamento da elasticidade dos atores econômicos, ou seja, quem vende, quem compra. Então vou inserir aqui esse mesmo modelo, vou tentar selecionar ele aqui para ficar mais fácil. Ferramentas de desenho, painel de seleção. Então vou selecionar tudo aqui que eu puder. Só não vou selecionar o título 1, o resto eu vou selecionar tudo. Pronto, ok. Vou criar um novo slide. Vou fechar aqui esse painel de seleção. Esse novo slide vai ser efeito da tributação. Então, com a tributação, o que você tem? Vou diminuir aqui esse painel do texto. E já estou encerrando a aula. Com a tributação, vou deletar aqui esse aumento